E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente veio trazer um vídeo que é muito pedido por vocês há muitos meses, que é o quê? Combinação de MDF com granito. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Aqui no nosso canal nós temos uma playlist com alguns vídeos falando um pouco das combinações de MDF. MDF madeirado com MDF tom sólido, MDF tom sólido com outro tom sólido. A gente já trouxe aqui algumas opções para vocês. E já há muito tempo vocês vêm pedindo para a gente fazer de MDF com granito, né, para a gente fazer uma composição dessa maneira. É claro que quando a gente fala, né, de fazer uma composição do MDF com granito, que nos remete à cozinha ou então uma área gourmet, tem muitos outros aspectos que tem que ser levado em consideração, como por exemplo o revestimento das paredes. A gente até já fez um vídeo falando de revestimento para cozinha, então vou até deixar aqui em cima no card para você, caso você tenha perdido esse vídeo. E tem esses elementos que seriam, né, os revestimentos de cozinha, tem até mesmo a questão do piso, que deve ser levado em consideração o tom dele, a cor da pedra, a cor do móvel, a cor das portas, enfim. Tem uma série de situações que influenciam na hora de você decidir a cor da pedra e a cor do MDF. Mas hoje a gente vai levar em consideração só a combinação do MDF com a pedra, né, com o granito no caso. E é muito importante, caso você tenha perdido também, um outro vídeo que nós fizemos no canal há um tempinho atrás já, nós visitamos uma marmoraria, né, uma loja especializada em pedras, granitos, em mármores, em pedras sintéticas, para a gente bater um papo. Vou até deixar aqui no card acima. É muito importante você ver esse vídeo para entender a diferença do mármore para o granito, né, porque que num ambiente usa um e num ambiente usa outro, né, então assim, só para a gente fazer um breve resumo, o granito, normalmente, ele é um pouco menos poroso e o mármore é um pouco mais poroso. Por isso que cozinha, área gourmet, normalmente se utiliza o granito, porque é uma área mais de serviço, um pouco mais exposta. Banheiros, normalmente já se usam os mármores porque não tem tanta exposição à questão que pode manchar pedra e essas coisas. Então, quando a gente fala de granito, normalmente a gente já entende que vai ser uma composição, uma combinação de MDF com a pedra para a cozinha. Então é como se a gente fosse fazer isso, tá bom? E também, caso vocês tenham já assistido aquele vídeo de combinações de MDF, vocês podem ter visto que dentro do nosso portfólio a gente tem alguns MDFs que imitam o linho, né? Então, por exemplo, o polo, o trino e o lino, eles imitam o tecido. Então, assim, como a gente normalmente usa esse tipo de MDF para sala ou para dormitório, a gente não vai utilizar para cozinha. Por quê? A textura desses MDFs vai brigar muito com a textura das pedras. Então, por isso que esses tipos de MDF eu acabo evitando para cozinha. Então, eu também não vou trazer umas combinações com esse tipo de MDF. E também eu não vou levar em consideração combinação com o tom preto, que é o Nero, e o branco. Por quê? Porque eles são tons neutros e vão ficar bons com qualquer granito. Então, por isso que esse aqui são coringas. Então, pode ter certeza que vão ficar bom com qualquer tipo de pedra que você for colocar. Então, por isso que a gente não vai colocar, não vai levá-los em consideração também na hora de fazer a composição, porque eles vão estar sempre em todas as listas. Entendendo essa introdução que nós fizemos aqui para você, nós separamos 4 principais acabamentos de granito para estar colocando, os que são mais utilizados, certo? Então, por exemplo, a gente separou o preto São Gabriel, que na realidade todas essas combinações que a gente preparou para o preto São Gabriel pode ser aplicado também para o preto absoluto. A diferença é que o preto São Gabriel, ele tem um pouco mais de granulado, então ele é uma pedra que tem um pouco mais de pontinho, sabe? O preto absoluto, ele já acaba sendo uma pedra que é um pouco mais homogênea, mais lisa, entendeu? Um pouco mais clean. Então, essa é a única diferença, mas a nível de tom é exatamente o mesmo. Uma outra pedra que a gente separou, né, um outro granito no caso, é o café imperial. Ele é um tipo de granito marrom, esse sim é bem manchado, entendeu? Então também é um outro granito que a gente vai fazer a composição. O outro seria o branco Itaúnas, que na realidade a gente também pode fazer a mesma composição, levando em consideração o branco Siena e o branco Polar.
porque eles são muito próximos um tom do outro, então todas as composições que a gente separou para o branco Itaúnas também vai ficar muito interessante para esses outros dois acabamentos, que é o branco polar e o branco siena. E por fim, seria o cinza andorinha, que também é muito utilizado. Então esses foram os 4 acabamentos que a gente escolheu aqui para vocês, certo? Uma observação só que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é o quê? Os granitos, por serem pedras naturais, eles acabam tendo uma textura assim muito mesclada, muitos granulados, sabe? Então assim, ele acaba tendo alguns veios. Então o que eu quero trazer com isso? É importante a gente pensar que o quanto menos confusão e menos combinação de textura é melhor. Por isso que eu vou aqui apresentar para vocês algumas opções de combinação com MDF liso e MDF madeirado. Mas depois eu vou deixar a minha opção favorita, vamos dizer assim. Entendeu? Até para vocês saberem. É claro que gosto é gosto, cada um gosta de uma coisa, e eu vou deixar o meu. Não quer dizer que quem pensa diferente está certo ou errado, vai ficar feio ou não, porque cada um tem uma preferência. Eu, por exemplo, sempre evito estar combinando um granito muito manchado com outro MDF também muito manchado, entendeu? Eu normalmente tendencio a estar escolhendo um MDF mais liso para compor com uma pedra mais manchada. Mas é claro que daí vai depender, né, como eu disse, do gosto de cada um e também vai depender de todos os outros revestimentos e acabamentos que estão na cozinha, né, no caso. Então é só para você entender isso. E para facilitar essas composições, eu separei algumas combinações do granito com um MDF madeirado e do granito com um MDF liso, entendeu? Para facilitar. Então dessa forma vocês vão também estar conseguindo ver o que fica bacana e o que vocês preferem, tá legal? Bom, vamos começar então com o primeiro granito, que seria o cinza andorinha. O cinza andorinha, na realidade, ele é um tipo de granito que tem um fundo mais acinzentado. Então não adianta eu querer separar, por exemplo, um MDF mais num tom bege, que vai brigar muito. Então por isso que eu, em particular, aconselho a fazer a combinação do cinza andorinha com o MDF da paleta cinza. Para aquelas pessoas que querem compor o cinza andorinha com o madeirado, eu aconselho a estar considerando o madeirado Sirius, que ele é um madeirado um pouco mais acinzentado, um pouco mais forte, com os veios um pouco mais discretos. Essa é uma opção que eu acho que vai ficar melhor. Para aquela pessoa que quer um tom liso, aí eu já indico 2 opções de composições, que seriam com o MDF Grey, que seria esse MDF mais escuro, né, um cinza bem mais forte, que vai ficar muito bonito e vai dar um contraste muito bacana do móvel com a pedra. E também uma outra opção seria o Silver. O Silver já é um MDF um pouco mais claro, que na realidade o MDF Silver ele tem o fundo do MDF Andorinha, então vai ficar uma coisa muito bacana, então também é um outro tipo que eu acho bem especial. Eu, Fernando, em particular, como eu gosto muito de MDF mais escuro, né, de tons mais fechados, eu escolheria entre essas opções que eu passei para vocês o Grey, a composição cinza andorinha com o Grey. O segundo granito que a gente separou aqui para trazer as composições seriam com o branco Itaúnas, que serviria a mesma composição para o branco Siena e para o branco Polar, tá? Por conta da proximidade de acabamento. O branco Itaúnas, ele assim, tem um fundo mais bege, mas ele ainda acaba combinando muito com MDFs na paleta do marrom, né, que entra super bem, e na paleta do cinza, tá? Então por isso que a gente vai trazer várias opções de combinação. Bom, pensando na paleta do marrom, a gente poderia compor esse tipo de granito, né, o granito branco Itaúnas, com um MDF madeirado. Uma opção seria o madeirado Cairo junto com esse tipo de granito, que é uma opção muito interessante, ele vai compor bem, né? Por mais que o MDF madeirado ele já tenha alguns veios mais marcantes, o tom vai ficar bem bonito. Um outro tipo de opção também seria compor o granito branco Itaúnas com o Castore que ele acaba sendo um pouco mais forte, mas também fica muito bonito. Para aquelas pessoas que querem um MDF um pouco mais forte, o branco Itaúnas entra super bem como o Jasper, e na realidade até o que está aqui atrás de mim, ele é um MDF muito bonito também, que vai compor super bem com o branco Itaúnas, então acaba sendo uma opção muito interessante também.
E por fim, um outro MDF que eu acabo achando interessante de compor seria com o Domus. O Domus ele acaba sendo um MDF um pouco mais avermelhado, mas também entra super bem com esse granito, então acaba sendo também uma opção interessante aí para vocês. Ainda dentro da paleta do marrom, porém agora pensando numa combinação com tom liso, o branco Itaúnas ele vai entrar super bem com o Mocha, que ele é um marrom mesmo, mais escuro, fica super bacana porque ele vai dar um contraponto muito interessante. O Mocha é uma opção. O Gentani é uma outra opção que eu acho que também fica muito bacana, porque o Gentani ele é um tom bem coringa, que ele é como se fosse um bege mais acinzentado, ou um cinza com fundinho bege, enfim. Ele fica super bem e entra muito bem também com o branco Itaúnas. Uma outra opção também seria combinar com o Arena. O Arena ele já é um pouco mais claro, ele vai ficar um pouco mais discreto, né? Não vai dar um contraste com a pedra, mas também fica muito bonito caso você tenha um revestimento de parede que chama mais atenção. Aí o móvel ficando mais discreto vai compor bem o ambiente, então também acaba sendo uma opção. Ou então seria compor o branco Itaúnas com o crema. O crema que é praticamente um off-white, só que para o begezinho, é um tom acima do branco, bem discreto e fica muito bonito também, certo? Então acaba sendo também uma opção muito interessante para a paleta do marrom. Agora, você que quer puxar o branco Itaúnas para a paleta cinza, aí eu já aconselho você a estar considerando também o madeirado Sirius, que é um madeirado, como eu falei antes, mais sóbrio, um pouco mais discreto, com veios mais discretos, não tão marcantes, entende? Porque se também trabalhar com outro, pode ser que dê muito contraste. Então, trabalhar com o MDF Sirius talvez seja a melhor opção de madeirado. Ou para você que quer trabalhar o MDF na paleta cinza, só que em tom liso, o que vai compor muito bem com o branco Itaúnas é o Grey, que é um cinza bem forte, bem marcado, que eu gosto bastante dessa composição, e o Silver, que também acaba ficando um tom um pouco mais discreto, assim como se fosse o Arena, que eu falei agora numa comparação com esse mesmo granito, só que para a paleta do cinza. Então acaba sendo também uma opção muito interessante. Eu queria dar a minha opinião para vocês sobre a composição do MDF com esse tipo de granito. Eu escolheria um MDF da paleta marrom, não da paleta cinza, porque ele tem um fundinho mais marrom, por mais que fique bom com cinza, eu acho que eu prefiro ainda com o marrom, né, da paleta marrom, e eu optaria pelo liso e não pelo madeirado, como eu já disse anteriormente. Por isso que o melhor tom que eu acho que fica bem bacana, mas isso numa concepção minha, seria o Gentani. Essa composição fica muito bonita, porque o Gentani ele vai dar um ar mais de sobriedade, um ar mais sério, e você consegue ainda compor o resto dos revestimentos, entendeu? Então, com outros tons. Então, por isso que a minha decisão seria o branco Itaúnas, ou o branco Siena, ou o branco Polar com o Gentani. E aí? Tá gostando do vídeo? Tá gostando das dicas? Deixa o like, viu, gente? Para você não esquecer de deixar lá na frente. É muito importante o seu like, isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, viu? Então, muito obrigado pelo seu like e não se esqueça de se inscrever. Clica aqui no botão vermelho e de acionar o sininho, viu? 2 vídeos por semana com conteúdos muito relevantes para você. A terceira opção seria o marrom imperial, né? O terceiro granito seria o marrom imperial. Como eu já disse antes, o marrom imperial ele é bem manchado e como você pode ver, ele é mais marrom. Então se a gente compor com uma paleta, né, com o MDF da paleta cinza, não vai ficar tão legal. Então por isso que eu indico, né, eu aconselho a estar fazendo uma combinação com a paleta marrom. Pensando agora numa combinação do café imperial com um MDF madeirado, as principais opções seriam trabalhar primeiramente com o café imperial e o Cairo. O Cairo ele vai acabar dando um contraponto com essa bancada que é mais escura, entende? Então por isso que é um tipo de MDF que eu aconselho bastante, porque fica bem bonito. É claro que o Cairo ele tem alguns veios mais marcantes e pode ser que brigue um pouco com os granulados que aparecem aqui, mas é um tipo de MDF que fica muito bonito. E uma segunda opção para aquelas pessoas que querem um MDF um pouco mais claro para compor com esse tipo de bancada seria o MDF Inca. O MDF Inca ele tem um fundo bege, só que mais clarinho. Vai ficar muito bonito mesmo. Então eu acho que essas seriam as duas opções de madeirado que eu indicaria, Cairo e Inca. Eu não indicaria estar trabalhando com MDF muito mais escuro, porque eu acho que vai fechar muito e eu acho que esse tipo de granito ele pede uma bancada um pouco mais clara. Então por isso que eu indiquei o Cairo, que é um tom médio, e o Inca, que é um tom mais claro. Agora, se você quiser compor o café imperial
com um tom mais liso, né, o ideal seria compor com o crema, que é o mesmo MDF que eu acabei indicando no último, né, que ele é um tom liso, um tom acima do branco, fica muito bonito. Um outro tom muito interessante seria o Arena também e o Mocha. O Gentani eu já não acho que vai entrar tão bem porque ele tem um fundinho um pouco acinzentado, então pode ser que brigue um pouco. Agora, crema, Mocha e Arena são os 3 principais tons lisos que vão entrar melhor com a composição. Minha opinião sobre esse tipo de revestimento seria trabalhar com o crema. O crema que tem um fundo bege, ele é bem clarinho e vai dar um contraponto muito interessante. A vantagem de estar trabalhando com o crema seria estar chamando mais atenção para a bancada, e eu acho isso muito legal dentro dessa composição. Inclusive, o crema é esse que está aqui na parte de baixo. Olha só como que fica bacana com uma pedra um pouco mais escura. Então esse é o tom que eu acho que eu escolheria por conta desse contraste. E por fim, o quarto granito que eu quero trazer aqui para vocês, uma combinação com MDF, seria o preto São Gabriel ou então o preto absoluto. Na realidade, assim, por ser preto, vai combinar com tudo. Por mais que seja o preto uma paleta mais tendenciando para o cinza, você consegue também compor com um MDF de paleta marrom e também com um MDF de paleta cinza, tá? Então, assim, e a variedade é imenso. Você consegue trabalhar com vários acabamentos porque o preto é neutro, é básico, entendeu? Uma roupa pretinha combina com tudo, uma bancada pretinha também. Então, assim, você pode ter certeza que qualquer tom que você escolher vai ficar muito bom. Agora, separando, né, primeiro, dentro da paleta marrom, para MDF madeirado, o que eu aconselho? Primeiro, a estar combinando com o Cipria. O Cipria ele é um MDF claro, ele é um pouco mais amareladinho, né? Ele lembra muito carvalho americano, vai acabar ficando uma composição muito bonita. Um outro tom que eu também indico é o MDF Inca, que eu falei agora há pouco. Vai ficar muito bonito também, porque vai acabar também dando destaque para a bancada, porque o MDF é um pouco mais claro. Um outro tom que é fantástico, que para mim é um dos meus favoritos, é o Frejó. Combinar a bancada preta, né, São Gabriel ou o absoluto, com o Frejó fica incrível, incrível. Então também é uma opção muito interessante. Outra opção seria o Domus, que é aquele mesmo MDF que eu falei no início do vídeo, né, que ele acaba tendo um fundo um pouco mais avermelhado, mas ele também fica muito bonito junto com o MDF preto, então acaba sendo uma opção também. O MDF Évora, ele é um pouco mais rústico, mais puxando para o marrom, mas também, como o preto aparece menos os granulados e aparece menos essas texturas, o Évora, que acaba tendo mais textura, vai ficar muito bom também, sabe? Então também acaba sendo uma opção que não vai contrapor e não vai dar contraste por conta do granito preto não mostrar tanto essa textura dos granulados. E por fim, uma outra opção que eu queria trazer seria o Cairo. O Cairo, que é um tom caramelo, que combina também com muitas outras bancadas, também vai ficar muito bom com preto. Agora, puxando para um tom na paleta marrom, só que num tom cinza, a bancada preto São Gabriel ou o preto absoluto vai ficar muito interessante mesmo com o Gentani, né, que foi aquela mesma MDF que eu já escolhi lá atrás, porque o Gentani ele vai entrar super bem com esse tipo de acabamento mais escuro e vai dar também mais relevância para a pedra, então eu acho que é muito interessante trabalhar com o Gentani. A outra opção seria o Mocha. O Mocha que também ele acaba sendo um pouco mais marrom, vai depender também dos outros revestimentos, mas acaba sendo muito interessante trabalhar com o preto São Gabriel. E por fim, o Arena. O Arena também vai entrar muito bem, viu? Ele tem uma leve textura, vai combinar com o São Gabriel, né? A textura do areia, então acaba sendo também um outro MDF muito interessante. Para você que quer compor esse tipo de bancada, né? O preto São Gabriel, o preto absoluto com a paleta cinza, o ideal seria, com os MDFs madeirados, trabalhar com os cílios. O Sirius, que eu já disse lá atrás, é um MDF mais discreto nos veios, com um tom mais forte, que vai ficar muito bacana. Agora, para você que quer trabalhar numa paleta cinza, só que em tom liso, o ideal seria ou o Grey, que eu acho que vai fechar muito o ambiente dependendo do projeto, dependendo dos outros revestimentos, mas é uma opção bem interessante, ou então o Silver. O Silver também vai dar um contraste muito bacana com o preto, vai ficar dentro da mesma paleta e vai ficar assim, muito bacana, muito elegante. Então acaba sendo também uma opção bem interessante.
Para esse tipo de pedra, eu não consigo escolher só uma opção. Então, eu vou falar as minhas duas favoritas, que seria, para uma composição com paleta marrom, eu já escolheria o Frejó. Frejó com preto fica sensacional. E eu ainda colocaria mais um outro tom para compor, que seria o Arena, para ficar bancada preta, o MDF Frejó com o MDF Arena. Aí sim, para mim, vai ficar sensacional. Agora, eu tenho outro gosto também que é muito bacana para esse tipo de pedra, para a paleta cinza, que seria o Silver. O Silver vai te permitir trabalhar muito bem o resto dos revestimentos, então é por isso que eu também tenho um apreço muito grande pelo Silver. Então, se eu pudesse indicar fazer uma composição, ou seria com o Frejó e o Arena na mesma composição, ou então com o Silver trabalhando um pouco mais os outros revestimentos da cozinha. E aí, qual que é a combinação que você acha mais bacana? Faltou eu falar alguma coisa? Faltou eu falar de algum tom? Nós aqui focamos dentro do nosso portfólio. É claro que talvez você ainda vai encontrar alguns outros tipos de MDF por aí, mas aqui a gente focou dentro da nossa paleta, que é a paleta que é muito utilizada pelos arquitetos, pelos profissionais e que está muito atual. Então eu tenho certeza que algum de você deve ter gostado. Diga aí embaixo o que você achou. Qual combinação você prefere? E também não se esqueça de deixar o like no vídeo, viu? Se você não deixou lá atrás, é muito importante que você deixe agora, porque isso ajuda a divulgação do nosso trabalho, a recomendação do nosso conteúdo para outras pessoas e você ajuda o canal a crescer. Então, muito obrigado pelo seu like, porque isso não tem custo nenhum e você nos ajuda demais. E se você está passando por aqui pela primeira vez e não se inscreveu, tem um botão vermelho aqui embaixo, ó. Aciona ele e clica no sininho também, para você ficar por dentro de tudo que a gente traz aqui no canal. São 2 vídeos por semana com conteúdo super relevantes para você. Tenho certeza que você vai gostar. E também, como eu já disse, interage com a gente nos comentários, viu? Se você tem alguma dúvida sobre arquitetura, sobre design, sobre decoração, deixa aí embaixo. Quem sabe sua dúvida ou até mesmo a sua sugestão de tema, caso você tenha, não vire tema do nosso próximo vídeo. E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, Face, Insta, Pinterest. A gente vai deixar os links aí embaixo para a gente também conseguir interagir nas outras redes, que é muito importante você nos acompanhar. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.